Justiça derrubou o liminar. Flamengo confirma a proposta por Agostinho Rossi. Negociação melou. Flamengo encaminhou contratação de novo técnico. Cruzeiro será adversário do Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores das Américas. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês começarem a nos assistir, deixa aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando, que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares e que esse venha a ser o melhor sexta-feira das nossas vidas, né? Já estou aqui já viajando no sábado, porque eu fui fazer a live como havia prometido, deu um problema no aplicativo, consegui fazer o live só lá na plataforma da dancinha, mas estou aqui trazendo informações do mais querido, né? Bom, gente, começar a falar aqui do nosso querido rival Vasco da Gama, que está tentando aí uma recuperação judicial. Há uma proposta de uma das empresas do marido da Leila Pereira para poder comprar a SAF do Vasco da Gama, mas, meus irmãos, parece que o negócio vai melar, porque a 77 Partners acionou a justiça para alertar Marcos Lamancha e impedir venda da SAF do Vasco. Quando as coisas estão ruins, lembre-se que pode piorar, tá? A alegação é que qualquer negócio envolvendo a SAF pode gerar problemas judiciais. Na petição, a 777 Carioca afirma que continua sendo dona de 70% das ações da SAF. Apesar de ter pedido temporariamente o controle da gestão, e diz aí que o Vasco estaria negociando ilegalmente a venda da SAF para a La Mancha, como se essas ações não fossem mais da 77. Pô, rapaz, Pedrinho, o negócio está complicado aí para você, né? Quando a gente acha que o negócio vai andar, o Vasco vai deslanchar, conseguir sair aí desse lamaçal, vem algum outro imbróglio, né? Segundo a empresa, a decisão liminar do TJRJ apenas suspendeu temporariamente seus direitos políticos e econômicos, mas não retirou suas propriedades sobre as ações. A disputa principal está sendo discutida em arbitragem, ainda sem decisão definitiva. A interpelação é uma espécie de aviso para que La Mancha não alegue futuramente que não sabia da disputa. As negociações entre La Mancha e Vasco para a venda da SAF estão avançadas e já há um acordo encaminhado para uma operação de cerca de 2 bilhões por 90% das ações. Cara, 90% das ações. Sendo que 70% das ações ainda pertence à 77. Então é um imbróglio complicado, é um imbróglio que pode dar problemas ainda futuros, e o Vasco da Gama pode se prejudicar cada vez mais, meus queridos. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Flamengo, que treinou hoje no CT do Urubu. É o penúltimo treino antes do confronto contra o Curitiba pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo acontece amanhã às 16 horas no Maracanã e pouco mais de 27 mil ingressos haviam sido vendidos até hoje, né, até o início da manhã de hoje, e eu acho que deve chegar aí na casa dos 35 a 40 mil ingressos vendidos. A procura está muito baixa, tem ingressos aí de 50 a 500 reais. Bom, a excelente notícia é que Saul Niguez treinou normalmente hoje com o elenco, estará à disposição do técnico Leonardo Jardim, que já conta aí com vários desfalques, no caso 9 jogadores, cedido às seleções que vão disputar aí a Copa do Mundo, e mais aí o goleiro Léo Nanete, que está lá participando dos treinos. Então, excelente notícia, teremos o retorno de Saul Niguez, que já falou que vai aproveitar esse período de férias para abrir mão das férias,
para tentar recuperar sua boa forma física. Ele que passou por uma cirurgia complicadíssima no início do ano, né? E agora ele tenta recuperar sua melhor forma física e, junto com a forma física, melhora a qualidade técnica também. Eu torço para que Saul Niguez consiga dar a volta por cima, né? Bom, outra ótima notícia com relação a patrocínio. A Justiça de Brasília derrubou a liminar que suspendia os pagamentos do patrocínio do Banco BRB ao Flamengo e extinguiu o processo movido aí por ação popular. Cara, eu até imagino de onde surgiu essa denúncia aí para tentar barrar esse acordo com o Flamengo e o BRB. A ação questionava possíveis violações aos princípios da moralidade administrativa, impossibilidade e economicidade no acordo, mas a Justiça entendeu que não há ilegalidade comprovada no contrato e que o caso extrapola o âmbito em uma ação popular. O acordo atual entre BRB e Flamengo é estimado em mais de 42 milhões de reais. Então, a Justiça derrubou a liminar e o Flamengo vai continuar tranquilamente com seu patrocínio com a BRB, tá? Bom, mudando aqui de assunto, meus queridos, segundo o portal GE, a negociação entre Atlético Paranaense pela contratação de Rodinei, ex-Flamengo, melou. O lateral direito chegou a manifestar ao Olympiacos o desejo de defender o clube paranaense, mas não foi liberado. A diretoria da equipe grega entendeu que o jogador é uma das principais lideranças do elenco e, por isso, optou por mantê-lo, já que ele ainda possui mais um ano de contrato. Rodinei, inclusive, já tinha bases salariais e tempo de vínculo acertado com o Atlético Paranaense. Então, melou, babou, Rodinei não vai para o Atlético Paranaense, pelo menos não antes do término do seu contrato. Meus queridos, mudando aqui de assunto, hoje teve o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores das Américas e o Flamengo conheceu aí o seu adversário, que será o Cruzeiro, a Raposa Mineira. Lembrando que as equipes já se enfrentaram em 2018, no qual a Raposa eliminou o Flamengo com gol de Jorge de Arrascaeta. Ou seja, chegou a hora da vingança. Aquela nova frase, né? Ninguém morre nos devendo. E pelo Flamengo aí ter feito a melhor campanha, ter sido líder do Grupo A e o melhor na classificação geral da Libertadores, Flamengo vai decidir esse jogo em casa. Primeiro jogo será realizado lá no Mineirão. Segundo jogo será realizado aqui no Maracanã, diante da nossa torcida. Agora eu vou trazer aqui as datas previstas para os jogos, né? As oitavas de final da Libertadores estão previstas para acontecer entre os dias 11 e 20 de agosto. Então, essas são as datas que Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar pela oitava de final da Copa Libertadores da América, tá? Bom, outra notícia aqui que é para a nação comemorar. A Aeroflá se tornou patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. A lei do vereador Júnior de Lucinha foi sancionada pelo prefeito Eduardo Cavalieri, tornando aí o Aeroflá patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Flamengo, que a sua torcida já tem o seu dia, né? O Dia da Nação Rubro-Negra, agora aí, né, conseguiu trazer o Aeroflá, transformar o Aeroflá como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Mais uma conquista da nação rubro-negra, que sempre faz uma grande festa apoiando o time nas viagens de jogos importantes. Então, parabéns à nação por mais essa conquista, tá? Bom, outra informação aqui, o Como da Itália, Como é o nome do time, tá? Irá abrir conversas com o Flamengo nos próximos dias para entender a situação do zagueiro da Mata, do Sub-20. O clube italiano busca informações sobre valores, condições e cenário para uma possível negociação pelo defensor. Da Mata tem contrato com o Flamengo até julho de 2027, ou seja, a partir de outubro, janeiro, outubro, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, o clube italiano aí
busca entender a situação do atleta, saber as condições que ele pode aí, ofertar para o Flamengo para uma possível negociação. Informação aí da Flabase do Guilherme Flazoeiro, tá? Bom, premiação milionária é o que o Flamengo pode ganhar aí chegando na final da Copa Libertadores das Américas. As próximas fases da Libertadores também têm cotas de premiação previamente definidas pela Conmebol. O valor máximo será pago ao campeão, uma bolada de 25 milhões de dólares, 129 milhões de reais na cotação atual. Vou trazer para vocês os valores. Quarta de final vai pagar 1 milhão e 700 mil dólares, ou seja, 9 milhões de reais. Semifinal, 2 milhões e 300 mil dólares, ou seja, 11 milhões e 850 mil reais. Vice-campeão, 7 milhões de dólares, 36 milhões de reais. E o campeão, 25 milhões de dólares, 119 milhões de reais na cotação atual. Vamos torcer para que o Flamengo, atual campeão, o time a ser batido na competição, consiga levar mais essa taça. Vocês acham que o Flamengo pode chegar na final? E vocês acreditam que o Flamengo possa ser novamente campeão da Libertadores das Américas? Eu acredito e acredito muito. Tem que melhorar a pontaria. Tem que treinar aí finalização. O Flamengo está pecando muito nas finalizações. Não adianta você ter 65%, 70%, 75% de posse de bola e não conseguir finalizar gol de maneira correta. O Flamengo tem finalizado muito, mas não tem acertado o alvo como deveria. Tá faltando um pouquinho mais de preciosismo ali na hora da finalização, ser um pouquinho mais técnico, ser um pouquinho mais calmo para não desperdiçar tanta chance. Bola na trave não altera o placar. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. É o que dá vitória ao time e dá títulos, são gols. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo ganhou mais um concorrente por Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro. Além do Real Betis, o Barcelona também monitora o lateral esquerdo do Cruzeiro. E o Flamengo já apresentou um projeto ao staff do jogador e prepara uma proposta com aumento salarial e um contrato até 2031. Mas, como falei, o Flamengo vai ter aí adversários de peso para buscar a contratação do lateral esquerdo Kaique Bruno, tá? Bom, Betis aceita vender colombiano Nelson Doessa, mas só fecha negócio se tiver lucro garantido. Tem um detalhe da negociação, é que o Monterrey do México tem 15% de direito nos valores econômicos do jogador, ou seja, por qualquer quantia que o Betis venha a negociar o Nelson Doessa, o Monterrey do México fica aí com 15% da negociação. Bom, segundo o jornalista Gabriel Reis, dos canais Paparazzo Rubro Negro, o Flamengo negou que tenha feito qualquer proposta por Nelson Doessa, tá? Mas o jogador, sim, foi colocado à venda, foi colocado no mercado. Mas segundo Gabriel Reis, com fontes de pessoas dentro do Flamengo, o Flamengo negou qualquer tipo de proposta, tá? Sabemos que no futebol tudo pode mudar. É um meia, que pode muito bem ali, tem quase as mesmas características de Jorge de Arrascaeta, que é uma das prioridades do Flamengo no mercado. Um lateral esquerdo, um meia, para poder suprir ali a carência de Jorge de Arrascaeta, e um centroavante, porque só temos de origem ali, centroavante de origem, o Pedro, depois da venda do Juninho Schurek para o México, tá? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo encaminhou a contratação de Marcelinho Salazar para ser o novo técnico do Sub-20. O profissional é aguardado no Rio de Janeiro para assinar com o mais querido, Eu trouxe informação essa semana, o Flamengo havia feito a proposta, estava aguardando a resposta e a resposta foi positiva e ele é aguardado no Rio de Janeiro para poder assinar com o mais querido e comandar aí o Sub-20, que já está quase um mês sem técnico. Rapaz, muito tempo, Tá muito lenta essa nossa diretoria para fazer contratações. Bom, mudando aqui de assunto, diante do Coritiba, amanhã, no Maracanã, o Flamengo tem 5 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. Desses,
2. Lucas Paquetá e Nicolas de la Cruz estão na Copa do Mundo e restam apenas Samuel Lino, Cebolinha e Bruno Henrique, que se tomarem aí cartão amarelo amanhã, não enfrenta a Chapecoense pela 19ª rodada do Brasileirão na volta da Copa do Mundo. Então, tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Bom, vamos mudar aqui de assunto, porque eu falei aqui sobre Agustin Rossi, que o Flamengo confirmou que houve uma proposta pelo goleiro, tá? Porém, saiu uma nova notícia aqui no Coluna do Fla sobre Agustin Rossi. Vou trazer aqui para vocês, que eu acabei de postar na nossa página Amaury de Paula Santos, que diz o seguinte aqui, ó. Proposta turca por Rossi. Segundo o jornalista Murat Ozen, o Beşiktaş fez uma proposta oficial pelo goleiro Rossi do Flamengo. O clube turco agora aguarda uma resposta rubro-negra enquanto avalia outras opções no mercado. E aí, vocês acham que o Flamengo deve negociar Agustin Rossi e procurar um novo goleiro? Ou não? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.